Como dar os primeiros passos para conhecer as vocações da igreja? Talvez você nunca tenha se perguntado sobre a importância de conhecer as vocações da igreja, mas se você está inserido num caminho de fé, é fundamental que você conheça quais são as vocações da igreja e qual é a tua vocação específica. Porque enquanto você não realiza a tua vocação específica, enquanto você não realiza dentro da igreja o chamado do Senhor para você, fica muito difícil de você viver a proposta de santidade que Deus tem para você. Cada um de nós é um grande tesouro, um presente de Deus, um projeto de Deus, e Deus tem sobre nós um plano. E nós precisamos, lendo a nossa história, conhecendo a nós mesmos, conhecendo o nosso caminho de fé, nós precisamos encontrar qual é esse plano de Deus para nós. Por isso é fundamental que você conheça quais são as vocações da igreja. Eu quero lembrar a vocês a história de uma santa que é muito conhecida por nós e que pode ajudar a gente a refletir um pouco sobre esse tema. Trata-se de Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresinha, ela descobriu na igreja o lugar dela. E quando ela descobriu na igreja o lugar dela, muitas coisas se transformaram na vida dela. A vida espiritual dela mudou. Quem já leu os escritos de Santa Teresinha, a história de uma alma, já deve ter se deparado com aquela famosa frase: eu gostaria de ser tudo na igreja, mas como não posso ser tudo, eu já sei o que eu posso ser. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Ela proclama que ela encontrou o lugar dela na igreja. O lugar dela era ser o amor. Quando a gente encontra o nosso lugar na igreja, quando a gente encontra o espaço que Deus tem reservado para nós, a gente pode viver com plenitude o chamado dele de santidade. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós vivamos a santidade, mas a gente só vai conseguir viver isso se a gente conseguir verdadeiramente encontrar o nosso lugar na igreja. Quais são então os primeiros passos que você pode dar para conhecer as vocações da igreja? Eu queria aqui trazer 3 pontos fundamentais para você e que pode te ajudar a dar esses primeiros passos. O primeiro é: tenha um diretor espiritual. Um diretor espiritual é alguém que vai te ajudar no teu caminho de fé, vai ajudar você a ler a tua história e perceber qual é aquele plano e o projeto de Deus para a tua vida. Que detalhe, não é uma coisa que vem revelada só fora de você, é algo que já está inscrito na tua história, já está escrito na tua vida. E o teu diretor espiritual, ele vai ajudar você a fazer esse caminho, de ler na tua história os sinais, os vestígios de Deus, o caminho que Deus já está fazendo com você desde o dia que você foi batizado. Por isso é importantíssimo que você tenha um diretor espiritual. É ele que vai te ajudar a entender isso, à luz da fé, à luz da experiência vivida. Por isso, tenha um diretor espiritual, alguém que te acompanhe, um padre, um religioso, uma religiosa, alguém que tenha uma caminhada de fé sólida e comprovada, para que você possa ir devagarzinho percebendo o que Deus já está falando na sua história. O segundo ponto que você precisa ter para dar esses primeiros passos de conhecer as vocações da igreja é se propor verdadeiramente a conhecer essas vocações. Quando a gente fala de vocações da igreja, nós temos uma gama de possibilidades para que você possa se enquadrar ou procurar entender o que Deus tem para você. Por isso, se você não procurar conhecer essas vocações, vai ficar muito difícil de você entender o que Deus tem para você. É fundamental, portanto, que você conheça essas vocações. Você deve estar se perguntando, mas como eu posso conhecer então as vocações? É simples. Visite os lugares, esteja com pessoas que vivem a vocação específica. Por exemplo, se você é um rapaz, visite um seminário, visite uma congregação religiosa masculina, um mosteiro, esteja com alguém que tem uma família sólida para você perceber como também a vida em família. Se você é uma moça, procure um convento, procure uma comunidade religiosa contemplativa, procure talvez uma comunidade de vida. Isso também vale, claro, para os rapazes. É importante que você observe de perto, através da vida das pessoas, como são as vocações da igreja. E o terceiro passo, eu diria, o mais importante, o terceiro aspecto é aquele de tomar uma decisão concreta. Você nunca vai conseguir dar um passo de conhecer a vocação pessoal, a vocação
particular que Deus tem para você se você não tiver a coragem de tomar uma decisão, percebendo os sinais da sua história com o teu diretor espiritual, conhecendo as vocações da igreja, você precisa tomar uma decisão. Porque só vivendo aquela vocação específica, de algum modo, no período de preparação, para isso que existe, no caso da família, o namoro, para isso que existe, no caso da vida religiosa e sacerdotal, a formação, é para que você conheça, para que você veja. Então, tenha coragem de tomar uma decisão na sua vida. Se você percebe que Deus está te chamando ao matrimônio, procure viver a dimensão do namoro de maneira santa. Se você está entendendo que Deus ele está te chamando à vida sacerdotal, procure fazer esse caminho de formação no seminário. Se você entende que Deus está te chamando à vida religiosa, procure fazer essa experiência numa congregação religiosa. Se você está procurando, entendendo que Deus está chamando você a uma comunidade de vida, esteja numa comunidade de vida, faça essa experiência. É assim que você vai entender e vai confirmando aquilo que Deus está inspirando no seu coração, fazendo essa experiência concreta nos lugares. E para isso, é importante que você tome uma decisão, que você se proponha a conhecer, a fazer esse período de experiência vocacional, que é, como eu já disse, para o caso do matrimônio, um namoro de maneira santa, como é na vida religiosa a formação, inicial, aspirantado, postulantado, como é também para o caso dos seminários, o período de formação filosófica. Tenha coragem. Se você sente que Deus está te chamando, tenha coragem de dar esse passo. Até porque é importante que vocês saibam que as vocações, o chamado que Deus tem, primeiro a gente sente dentro de nós. Nós intuímos dentro de nós através da nossa história, através da nossa vida, mas é depois a igreja que vai confirmar esse chamado. Então, não tenha medo de dar um passo. A igreja vai confirmar ou não se você for chamado a isso, porque o momento teologal do chamado vocacional, quando Deus realmente confirma a tua vocação, é o momento em que você celebra o sacramento, no caso daqueles que são chamados à vida sacerdotal no dia da ordenação, aqueles que são chamados à vida religiosa no dia dos votos, aqueles que são chamados ao matrimônio ao dia do matrimônio. Então é a igreja que vai confirmando isso. E através dos formadores, dos diretores espirituais, daqueles que acompanham, é que você vai entendendo se realmente é aquilo que Deus quer para você. E quando você viver esse processo, porque é sempre um processo, e você se dispor a viver essa realidade, você vai percebendo que a igreja vai te dando uma orientação sobre o que fazer ou não, sobre se você está apto a continuar ou não, porque a vocação ela é experimentada dentro de si, mas é a igreja que vai confirmando se aquela vocação ela é autêntica ou não. É importante que você então busque viver esses 3 aspectos para dar os primeiros passos. Vamos repetir aqui: tenha um diretor espiritual, conheça as vocações da igreja, tome uma decisão, se abra a fazer uma experiência. Depois é a igreja que vai confirmando se realmente essa vocação é autêntica ou não.